Peço que vocês abram, por gentileza, a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 2. Esse é o terceiro sermão da série Cartas da Prisão. Efésios, capítulo 2. Se você conseguiu localizar, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Tenho lido esse ano nessa versão. Então, se você achar alguma diferença, ela será mínima, apenas uma questão de estrutura linguística, mas não de conteúdo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, ela foi lida e será exposta agora ao nosso coração. Pedimos que o Senhor aclare a nossa mente, que os nossos olhos sejam abertos e possamos perceber a verdade que o Senhor tem para nós a partir da Escritura. E que o nosso coração seja enternecido por Tuas palavras e que possamos obter salvação, caso ainda não sejamos Teus filhos, e que possamos obter aperfeiçoamento, se já formos Teus filhos. Que o Senhor assim nos guarde e nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos pregar as cartas da prisão até Filemon. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. E Efésios é uma carta, eu tenho dito isso, é uma carta escrita não
para quem não conhecia a palavra de Deus, mas para crentes maduros que precisavam crescer e aprofundar o seu conhecimento no Senhor. Gente que precisava ter uma vida espiritual realmente profunda e que tivesse um compromisso real para com Deus, a fim de que crescesse continuadamente na sua jornada. Os temas principais dessa carta nos mostram isso. Até a metade da epístola se fala do propósito soberano de Deus, tocando muito profundamente na questão da redenção, a reconciliação proposta por Deus, na redenção provista por Cristo Jesus. E a segunda parte do capítulo 4 até o 6 de Efésios nos fala da vida cristã em contraste com o passado mundano que todos aqueles que são salvos passam a ter por causa da obra de Cristo Jesus. Um tom principal da epístola é a unidade da igreja, que é tratado como nós, quando se refere àqueles irmãos da igreja de Éfeso. Eles eram gente como nós somos, gente que erra, gente que peca, gente que tem problemas na caminhada, mas é gente que também tem o desejo de servir ao Senhor a despeito das suas limitações, assim como nós. E aquela igreja então recebe essa epístola, que na verdade eu falei para vocês que muito provavelmente não era apenas uma epístola, era uma encíclica, ou seja, foi uma epístola dirigida a todas as igrejas conhecidas da época. E a que ficou para nós e que chegou ao cânon é essa que era destinada à igreja na cidade de Éfeso. Nós temos então esse início do texto que tratou em 2 sermões do capítulo 1, e agora nós estamos no versículo 2, no capítulo 2, em que nós vamos ver que o Senhor nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos, e isso vai até o versículo 10. Ele nos reconciliou num só corpo, o que vai do versículo 11 até o 18, e o Senhor também nos fez morada de Deus, que vai do versículo 19 até o último, que é o 22. Então, a partir dessa divisão, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo estava destinando como orientação, como exortação e como guia para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Esses primeiros 10 versículos que mostram que o Senhor traz vida àqueles que estavam mortos, começa por tratar das 3 fases do tempo em que nós pensamos sempre. Ou nós pensamos no passado, ou no presente, ou no futuro. Nós só conhecemos essas 3 possibilidades de pensar a respeito do tempo. O tempo progride e ele sempre vai em direção ao futuro. No entanto, sempre que nós pensamos na progressão do tempo, é porque nós estamos no presente e nós sempre fazemos remissão ao passado. Há sempre essa tríade a respeito do tempo está na nossa cognição. Nos versículos de 1 a 3, Paulo é muito pontual em falar a respeito daquilo que éramos, enquanto que nos versículos 4 a 6 e depois pulando 7, 8 e 9, ele fala daquilo que nós somos, e no versículo 7 e depois no versículo 10 ele fala daquilo que nós seremos, tudo isso por causa da obra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele é bastante incisivo nessa orientação que dá àquela igreja, e ele começa por esclarecer um fato que é de fundamental importância para nós, ainda que no século 21, mais de 2000 anos depois que essa epístola foi escrita, é que ninguém se torna pecador porque fez alguma coisa. Ninguém é pecador hoje sendo adulto porque quando era criança fez alguma coisa errada. Não é isso que a Escritura nos mostra a respeito da pecaminosidade. Os primeiros anos da nossa vida não são um fator decisivo para nós sermos ou pecadores ou não pecadores. Nós já nascemos em pecado. Houve um sujeito lá no começo da era cristã, que aliás ele foi excluído da cristandade por decisão conciliar, mas ele achava que o homem, na verdade, ele nasce bom e ele é deteriorado pelas circunstâncias que o cercam.
E esse sujeito encontrou bastante gente que o apoiasse, é um sujeito chamado Pelágio. E ele imaginava que, na verdade, o homem se torna pecador, e ele se torna pecador por causa das coisas que o cercam. Então ele finda praticando alguma coisa porque é induzido a isso. E ele chegou ao ponto de dizer que se você conseguisse isolar alguém desse construto de pecaminosidade, essa pessoa jamais pecaria, então nem precisaria de Jesus Cristo para ser salvo. Esse é o pensamento pelagiano mais clássico e o mais absurdo dentro do aspecto bíblico. Ora, nós pecamos por causa da nossa natureza, que já nasce deformada pelo pecado. Nós estamos mortos porque isso é consequência do pecado. Quando os nossos primeiros pais pecaram, a advertência é que eles pecariam se desobedecessem, e pecado naturalmente era algo que conduziria à morte. Houve um outro pensador do século IV depois de Cristo, chamado Marius Victorinus, e esse pensador, que foi o primeiro comentarista conhecido das obras do apóstolo Paulo, ele disse ao comentar o versículo 7 que nós lemos aqui, o seguinte: ele não retribuiu o que merecíamos, visto que não recebemos isso por mérito, mas pela graça e pela benevolência de Deus. O que Victorinos quer dizer com isso? Se por um lado nós não pecamos porque fizemos alguma coisa quando nos tornamos gente, o contrário também é verdade. Nós não deixamos de angariar o fruto do pecado porque fizemos alguma coisa. Pelo contrário, nós recebemos a solução do nosso problema por pura graça do Senhor. E ele continua falando lá a respeito do versículo 9, o fato de vocês, Efésios, serem salvos não é algo que venha de vocês mesmos, é dádiva de Deus, não vem de suas obras, mas é graça de Deus, o dom de Deus, e não há algo que vocês tenham merecido. O enfoque de Paulo nesses versículos, onde ele põe a sua atenção, está na obra salvadora executada exclusivamente por Deus. E todos esses primeiros versículos do capítulo 2 têm uma só intenção de fundo: tirar de nós qualquer pretensão de nós fazermos alguma coisa a fim de obtermos a graça e o favor de Deus. Que inclusive você deve já ter ouvido falar de algumas outras expressões do cristianismo: eu vou fazer isso assim assim para alcançar graça. Isso é um contrassenso, inclusive semântico. Se é algo que é gracioso, você não pode fazer nada para alcançar. Há gente que paga promessa. Eu não estou falando só de não evangélicos, estou falando de evangélicos também. Tá? Tem evangélico que faz campanha: se eu for 7 domingos seguidos não sei aonde, e se eu levar 7 ofertas seguidas eu vou conseguir não sei. Isso é obra sendo feita que não justifica ninguém, porque o apóstolo Paulo gastou todo um trecho da sua vida para nos explicar que não há nada que nós possamos fazer para obter o mérito diante do Senhor. Tudo que nós alcançamos pelo Senhor, a começar da salvação, é graça sem qualquer merecimento de nossa parte. Então, o enfoque de Paulo está na obra salvadora, executada exclusivamente pelo desejo e pelo poder de Deus, sem que reste para nós qualquer tipo de iniciativa. Não há obra humana a ser considerada no processo da salvação. Não há possibilidade de fazermos qualquer coisa que seja para que alcancemos ser salvos por Deus, a menos que Deus salve aquele que estava perdido. Essa passagem é uma espécie de tratado sobre salvação como uma obra exclusiva da parte de Deus. Paulo cita pelo menos 6 características da salvação nesses primeiros 10 versículos. A salvação nos salva do pecado, versículos de 1 a 3. Você não é salvo de Satanás, você é salvo do pecado. Você é salvo por amor, versículo 4. É o amor de Deus que se derrama sobre você que promove a sua salvação.
A salvação lhe dá vida, versículo 5. E por que é que a salvação precisa lhe dar vida? Porque você estava morto em seus delitos, em seus pecados. Nós lemos isso aqui. A salvação também tem uma motivação adicional da parte de Deus, que é para dar glória ao próprio Deus, versículo 6 e versículo 7. O quinto elemento sobre o qual Paulo trata aqui é que a salvação só pode ser feita através da fé, mediante a fé, versículo 8 e versículo 9. Não há como você ser salvo a não ser através da fé, e essa fé não vem de você, essa fé lhe é dada a fim de que você creia. E essa fé é a oposição ao sexto ponto que Paulo cita aqui, que são as boas obras, que está lá no versículo 10. Então, esses elementos, Paulo arruma para nós no seu texto, a fim de nós percebermos que há características atinentes à salvação, e se algumas dessas características não forem percebidas em nós, é possível que nós precisemos ainda clamar ao Senhor, a fim de que Ele complete a sua obra em nós. Antes nós estávamos mortos como pecadores não regenerados, sem vida. E por isso, por estarmos mortos, nós não poderíamos reagir aos estímulos espirituais. Vejam bem, a pregação do Evangelho acontece diuturnamente no nosso planeta já tem 2000 anos. Estou falando em termos de igreja do Senhor, era da igreja. Há 2000 anos que se prega o Evangelho do Senhor, mas não há sequer estímulo espiritual que possa ser compreendido por aquele que não é chamado pelo Senhor, porque nem amor, nem apelo, nenhuma verdade espiritual, nenhuma verdade intelectual que seja, podem provocar respostas no morto. Você já deve ter ido a um sepultamento. É sempre uma cena triste. É sempre muito ruim você olhar para uma pessoa que um dia ou 2 dias atrás estava respirando, andando e fazendo as coisas como nós. Aquela pessoa não responde a nenhum estímulo. Aquela pessoa não responde a sua pergunta. E quantas vezes você já foi a um cemitério e, por uma questão de emoções afloradas, membros da família, cônjuges, filhos, pais, alguém está lá falando com um corpo que está ali. Eu te amava. Aquela pessoa não vai responder a esses estímulos, porque ela está morta. O que Paulo está dizendo aqui é: não adianta que você não vai responder a nenhum estímulo enquanto estiver morto. Não adianta você ouvir a pregação do Evangelho, não adianta alguém fazer um apelo para você, não adianta alguém contar a história da redenção, se o Senhor não inocular fé no seu coração e não der vida a você, você não vai entender o que está acontecendo. Porque morto não consegue entender nada. Quando Paulo traz a metáfora de que antes estávamos mortos, ele não está dizendo simplesmente que nós éramos cadáveres mal cheirosos. Ele está dizendo: vocês eram inabilitados a perceber o convite de Deus por uma razão simples: vocês não tinham vida. As pessoas separadas de Deus são como mortos. Vocês aí que são mais novos, que gostam desses filmes de zumbi, gente separada de Deus, na melhor das hipóteses, é como zumbi, parece que está vivo, parece que está andando, mas está morto, e está morto em seus delitos e pecados, está afastado de Deus. Não há comunhão, não há laço, não há coração, não há como manifestar nenhum tipo de resposta a Deus, porque não consegue, morto não consegue responder. São incapazes. As pessoas afastadas de Deus são tão mortas e são tão incapazes de responder a algum tipo de estímulo, que até mesmo a condição de estarem afastadas de Deus, elas não percebem. É por isso que você às vezes se aproxima de uma pessoa e diz assim: eu gostaria de compartilhar alguma coisa que aconteceu comigo, eu conheci Deus e Ele me perdoou dos pecados, e a pessoa responde para você, às vezes na maior sinceridade: mas eu não preciso de perdão. Vocês já viram isso acontecer? Não é, mas eu sou filho de Deus, eu não preciso me converter, eu não preciso do perdão de Deus,
Por quê? Eu não fiz nada, eu nunca roubei, nunca matei. As obras das quais Paulo diz, essas obras não nos aproximam de Deus. Por mais ilibado e elevado que seja o comportamento e o caráter de alguém, sem Cristo Jesus, continua sendo um morto. Pode ser um morto bonzinho, mas é um morto. E esses primeiros 10 versículos de Paulo, ele trata exatamente dessa condição, que era a nossa condição pregressa, antes de conhecermos ao Senhor. Antes da salvação, todos os cristãos estavam nessa mesma condição, sem reagir diante da presença de Deus, sem reagir diante da verdade de Deus, andando segundo a direção deste mundo, andando segundo a direção de Satanás, que é colocado na Escritura como príncipe da potestade do ar, que domina sistemas, domina religiões, domina princípios, domina moralidades, domina as éticas deste mundo, domina tantas coisas, às quais a nossa carne tem todo o prazer de se afiliar e de se aproximar. É por isso que lá em 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno, porque todo esse sistema que é deformado pelo pecado é convidativo àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Mas Cristo nos deu vida. Essa é a conclusão de Paulo nesse primeiro trecho. Cristo nos deu vida e nos afastou do pecado. E porque Ele nos afastou do pecado, o maligno não pode mais nos tocar. 1 João 5,18. Enquanto as pessoas naturais sem Cristo Jesus, ainda mortas em seus delitos e pecados, tem o sobressalto daquilo que possa lhe ocorrer nesta vida e na vindoura, tem medo das coisas e das outras expressões religiosas, tem medo de um monte de coisa, pede licença para passar na esquina. Crente algum precisa temer nada, porque o maligno não nos toca mais. Nós respeitamos, mas respeitamos acima de tudo o nosso Deus. Cristo veio e nos deu entendimento para reconhecermos a verdade. Não tínhamos condição de reconhecer a verdade, porque estávamos mortos. Cristo veio, nos deu vida, dando-nos vida, nos dá fé. Essa fé não é produzida em nós, para que nós não tivéssemos soberba espiritual no nosso coração, é a fala de Paulo, e por isso ela vem da parte de Deus para nós, e nesse conjunto de ações do Espírito Santo, nós somos regenerados, vida entra em nós. O Senhor troca a morte pela vida, e não qualquer vida, mas a vida eterna. 1 João 5,20. E uma vez que nós somos livres do pecado, do domínio do pecado, somente então é que nós podemos dizer que estamos andando em novidade de vida, como o próprio Paulo fala em Romanos 6,4. Ele nos deu vida enquanto nós ainda estávamos mortos, mas Ele também nos reconciliou num só corpo. Quando nós chegamos ao versículo 11, vamos até o versículo 18, Paulo conecta a ideia da reconciliação entre esse trecho de Efésios 2, de 11 a 18, com Colossenses 1, de 19 a 23. São duas cartas gêmeas, em que muita coisa é falada de igual maneira. E aqui, Paulo quer nos mostrar a atividade exclusiva de Deus no início desse processo de reconciliação. Fomos chamados à reconciliação, o ministério da reconciliação, que Paulo mesmo fala. Esse ministério da reconciliação, essa regeneração, começa a alterar o nosso princípio moral. A nossa ética é mudada, não porque nós temos uma tabelinha na subida da igreja, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. As nossas igrejas, as igrejas evangélicas, normalmente não tem uma tabela, não tem um index prohibitorum, você sabe, você não pode fazer isso. O que nós temos é o guiar do Espírito Santo, que falando ao nosso coração, agora sim regenerado, agora com nova vida, agora em novidade de vida, ele se torna sensível à direção do Espírito Santo.
E nós precisamos, pela sensibilidade do Espírito Santo, entender quais são os elementos da moral, da ética, da condução, da nossa prática de vida que têm sido alteradas e que ainda precisam ser alteradas. Isso tem a ver com a nossa santificação, isso tem a ver com a nossa jornada diante de Deus. A ideia aqui é que o lado humano é visto como algo muito importante por Paulo. Nós temos um papel a desempenhar. Se você está andando na beira do abismo, saia da beira do abismo. Se você sabe que a sua conduta não agrada a Deus, mude essa conduta. No entanto, nenhuma das nossas ações pode suplantar a ação do próprio Deus em nossa vida. O processo de continuidade, o processo de crescimento espiritual é algo que Deus promove no nosso coração e, embora tenhamos responsabilidade, Paulo em momento algum diz: agora é com vocês, sigam em frente, que Deus já fez o que precisava, agora é com vocês. Ai de nós se o Espírito do Senhor não nos conduzisse dia após dia. Onde é que eu estaria, onde você estaria se o Senhor não nos refreasse na nossa carne, não nos fizesse mudar dia após dia consoante a sua santa vontade? E só é transformado dia após dia na busca da estatura do varão perfeito, aquele que, uma vez tendo sido redimido pelo Senhor, tendo a fé inoculada pelo Senhor, agora anda em novidade de vida e é guiado pelo Espírito do Senhor, que passa a habitar em nós, sendo nós um tabernáculo provisório, a fim de que Deus se manifeste entre nós, em cada um de nós, porque nós passamos a ser o habitáculo do Espírito Santo. E é assim que nós vamos andando. Da mesma forma que ele entende que é algo que é exclusivo de Deus para o construto da nossa espiritualidade, em outras partes do Novo Testamento, Paulo usa a expressão do cosmos, e aqui também, como uma conotação moral. Vejam bem, quando Paulo usa, e ele vai repetir isso em Efésios 6, a respeito do cosmos, não tem nada a ver com o cosmos que o Marçal estuda, né, que é o cosmos natural. Esse é outro cosmos. É um cosmos que não é apenas a questão física, pelo contrário, aqui não tem nada de físico. Isso aqui é o conjunto das relações, das realidades cognitivas, sensoriais, espirituais que assolam aquilo que nós vemos, a nossa natureza, que assolam aquilo que nos cerca e que, por estar sob julgo ainda do pecado, é algo que precisa ser transformado por Deus, que é aquela mesma natureza que geme, a criação que geme esperando o fim de todas as coisas, porque esse mundo está em desarmonia com Deus. É por isso que esse mundo desarmônico se levanta muitas vezes contra nós e tenta nos aprisionar novamente. Todo o mundo é responsável diante de Deus, inclusive aquele que não conhece Deus. Romanos 3,19. Todo esse mundo, esse cosmos, está sob o juízo de Deus, mesmo que não conhece Deus. Romanos 3,6, 1 Coríntios 6,2, 1 Coríntios 11, 32. E é por isso que a sabedoria do mundo é contrastada todo o tempo com a sabedoria de Deus. Uma sabedoria manchada pelo pecado, mas olha para a sabedoria de Deus e diz: ela é tolice. E a sabedoria de Deus, que é perfeita e é santa, olha para a sabedoria do mundo manchada pelo pecado e diz: vocês não sabem de nada, vocês é que estão mergulhados em tolice. O espírito deste mundo, deste cosmos, se opõe todo o tempo ao Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,12. E a mais vívida imagem que Paulo coloca aqui nesse trecho, para que nós pensemos e saibamos o que Deus tem para nós, é exatamente a imagem que ele coloca do corpo. Lá em Romanos 12, de 4 a 8,
ele fala dos diferentes dons no mesmo corpo. Vocês devem lembrar daquela passagem que fala dos diferentes dons, né, do corpo, o que nos faz entender claramente que unidade não é uniformidade. Nós estamos numa igreja presbiteriana, reformada, e procuramos ser bem corretos com a nossa doutrina aqui. Mas prestem atenção no que eu vou falar. Há irmãos de outras tradições que vão chegar ao mesmo céu e abraçar o mesmo Salvador que nós, que tem unidade espiritual conosco, mas não tem uniformidade conosco. Paulo não está pregando uniformidade, ele está pregando unidade. E a unidade prescinde apenas de alguns poucos elementos: a centralidade de Cristo, o poder da cruz, um mesmo batismo, um mesmo Espírito, um mesmo Senhor. Paulo não está pregando aqui se você vai batizar mergulhando todo ou mergulhando pouco ou só salpicando. Ele não está falando disso. Ele não está falando, neste caso aqui, se você é infralapsariano ou supralapsariano. Ele não está falando aqui se você é continuista ou cessacionista. Ele não está falando essas coisas. Essas coisas seriam desejáveis para a uniformidade, mas elas são desnecessárias para a unidade do corpo de Cristo, porque a unidade do corpo de Cristo está além dessas coisas, porque se concentra na obra da cruz e no poder do Espírito Santo que nos guia até aquele último e bendito dia. E nós haveremos de ter inúmeras surpresas lá. Se a gente tivesse uma lista de todo mundo que a gente espera encontrar lá em cima, talvez a nossa lista fique furada. Por outro lado, eu acho que nós vamos encontrar um monte de gente que a gente esperava não encontrar, porque isso não depende de nós, isso é obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele salva aquele que ele chamou para salvar. Estava morto nos seus delitos e pecados e ele deu vida. A quem ele deu vida, a esse ele também faz perseverar, e a esse ele também faz chegar. Não está na minha força, não está na sua força, não está também no nosso dever como filho de Deus transformar todas as igrejas numa só tradição. Não está. Está na força da igreja perseverar em santidade até aquele último dia, porque no meio das igrejas reformadas, no meio das igrejas pentecostais, no meio de todas as tradições, no meio das igrejas históricas que não são reformadas, há gente santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, e que tem unidade de espírito entre si, todas essas tradições. E há também gente que finge ser crente em todas essas tradições. A unidade não está na denominação, a unidade não está na tradição local, a unidade está em Cristo Jesus. E Paulo não prega uniformidade, ele prega unidade. Então aqui, o corpo não passa de um símbolo profundo da unidade da igreja de Cristo, porque se você olhar bem, não sei se você já conseguiu fazer aquela brincadeira de pegar uma foto sua e cortar bem no meio, e você vai perceber como os seus dois lados, né, o hemisfério leste e o hemisfério oeste do seu rosto são diferentes. Um braço seu certamente é um pouquinho maior do que o outro, uma perna deve ter alguma diferença da outra, espero que não seja muito grande. Mas o que eu quero dizer com isso é que você tem um corpo só, e foi assim que Deus estabeleceu a sua igreja, membros diferentes, tradições diferentes, desde que não saiamos da centralidade de Cristo e da rocha que é o Senhor. Essa então é uma forma que ele tem para falar, como ele diz lá em 1 Coríntios 12 a 13, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber em um só Espírito.
Então, esse conceito de corpo de Cristo, que está aqui do versículo 11 ao 18, serve para mostrar a solidez do vínculo. É um vínculo que une todos os crentes num só princípio, num só propósito. E nesse contexto aqui, Paulo está se dirigindo a uma igreja local. Poderia estar se dirigindo a toda a cristandade, mas aqui ele está falando a uma igreja local, como nós somos uma igreja local, e se você nos visita, você deve ter a sua igreja local, mas nós também nos unimos, somos um só, na diversidade com que nós nos apresentamos, conforme o Senhor nos permite crescer na sua presença. As partes do corpo são necessárias umas às outras, não são necessárias apenas para o exercício da história da igreja, são necessárias umas às outras, a fim de que o corpo funcione plena e perfeitamente, excluindo, por causa disso, expressões de individualismo e expressões de isolacionismo. Quem faz isso é a unidade do corpo. É por isso que não faz sentido alguém que se diga filho desse Deus e servo desse Cristo, e alguém tomado por esse mesmo Espírito Santo, não fazer parte do corpo, quer seja do corpo invisível, quer seja do corpo local. Não faz sentido, porque o Senhor nos chamou para isso. Paulo, depois ele desenvolve melhor essa ideia que aparece muito fortemente em Colossenses e em Efésios. Por quê? E por que ele deixa para desenvolver melhor essa ideia agora? Porque agora a igreja já está identificada com o corpo de Cristo. É por isso que ele desenvolve essa ideia. Eles já sabem, se Cristo é o cabeça, por exemplo, então é claramente ele quem deve controlar a igreja. E aqui vai uma outra aplicação de Paulo para esse momento. Ora, você tem um corpo, e graças a Deus sobre ele tem uma cabeça. Não é a sua cabeça que comanda todo o corpo? Essa é a ideia de Paulo. Não faz sentido nós sermos corpo se não for a cabeça que vai comandá-lo. Não faz sentido. Não faz sentido se a nossa igreja resolver andar à revelia de Cristo. Não existe um corpo que sobreviva sem cabeça. Nós não podemos nos denominar igreja se Cristo não for nossa cabeça. Não há igreja sem Cristo, não há corpo sem cabeça. E é por isso que essa proposta de Paulo serve para lutar contra isolacionismos e individualismos. Não fomos chamados para andar sozinhos, nós somos gregários, nós somos comunitários, nós andamos em comunhão, nós não fomos chamados para andar sozinhos. Paulo desenvolve então a ideia de que a partir do momento que é a cabeça quem controla o corpo, é a única fonte possível de vida e plenitude para o corpo. Sem que Cristo se mantenha na efervescência da vida do corpo, o corpo morre. Além disso, o fato de termos uma só cabeça para todo o corpo é o fator também que nos garante que, se nós não formos unidos no Senhor, nós não teremos sobrevida. O corpo sobrevive pelo fator da unidade, pelo fator unificador de uma só cabeça. Temos muitos membros no corpo, mas cabeça é uma só. Esse processo de unificação acontece na cruz, se desenvolve na cruz, vem por meio da cruz. Está lá em 2,16. E por começar na cruz e ser obra de Cristo, derruba todo e qualquer tipo de separação, a fim de que todos, em Cristo Jesus, possam ser apenas um. Isso está lá no 2,14. Em outras palavras, o que Paulo está sugerindo aqui é que a união entre gentios e judeus que ele propõe aqui é, na verdade, a exemplificação maior daquilo que Cristo fez.
Os gentios convertidos, na verdade, agora eram como os judeus. Não havia mais separação. O corpo deixaria, portanto, de funcionar, e essa é a tese de Paulo, se gentios continuassem sendo gentios e judeus continuassem sendo judeus. Era necessário que eles se unissem para que o corpo funcionasse de modo adequado. Então ele, que nos deu vida enquanto estávamos mortos, também nos reconciliou num só corpo. Ele nos dá vida e depois nos junta para que sejamos um só corpo. E finalmente, ele nos fez morada de Deus. Versículo 22 é o que encerra, mas do 19 ao 22, nós vamos ver que nós somos moradas de Deus. Nesse trecho final, todos os santos, não é aquele bairro não, todos os santos, os filhos de Deus, são considerados um santuário dedicado ao Senhor. Em algumas versões está um templo, aqui nesta está um santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, é o templo de Deus, é onde Deus se manifesta. O que é um santuário? Aqui ele não está se referindo a nada físico, ele não está falando de tijolos, ele está falando de nós. Ele está falando de nós que somos como que pedras que são usadas para a construção da edificação espiritual do Senhor. E Paulo trata da igreja que se compõe de comunidades locais, ele está tratando disso aqui, que estejam pautadas na unidade de Cristo e que estejam, portanto, edificadas, como ele diz no versículo 20, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Obviamente que eu estou falando dos apóstolos que já morreram, né? Os apóstolos lá, os de verdade. Eles deixaram uma mensagem para nós. E a igreja cristã, que é a igreja cristã de verdade, prega uma só pregação. E essa pregação é a mensagem dos apóstolos. Aquilo que eles ensinaram é aquilo que nós devemos ensinar. E se ensinarmos alguma coisa fora da mensagem pregada pelos apóstolos, que seja anátema na nossa igreja. Essa é a ideia do Novo Testamento. Então a igreja, nesse sentido, é vista como um lugar de habitação de Deus. No Espírito, porque não estamos mais falando de coisa física. E o Espírito Santo é o meio pelo qual ocorre, se materializa esse mistério da unidade. Meus irmãos, vamos ser honestos, cada um de nós aqui é uma sentença diferente. Cada um de nós aqui tem pensamentos que são próprios e particulares. E como é que o Senhor, ao nos salvar, nos faz sermos unidos no Senhor, a não ser pelo Espírito Santo? Eu não sei quantas vezes você já foi para casa orando para Deus mandar fogo sobre a minha cabeça. Mas nós somos seres humanos, eu perdoo você, tá? Não sei quem foi não, mas eu perdoo. Mas o fato é que nós somos assim, nós somos voláteis, nós somos iracundos, nós somos soberbos, nós somos tudo que não presta. Então Deus nos pega, mortos que estávamos, e nos transforma, Ele nos muda. Mas nós ainda não estamos glorificados. E como é que Deus pega tanta gente diferente e faz essa gente toda diferente andar para o mesmo lugar, indo na mesma direção, trilhando o mesmo caminho, sendo uma só igreja, tendo um só Deus, tendo um só batismo? É um mistério que se revela na Escritura como sendo algo intransponível para nós, mas que Deus realiza em nós e através de nós. Vocações diversas, pessoas diversas, pensamentos diversos que são concentrados para a glória de Deus no meio da igreja do Senhor. Aqui não há qualquer sugestão de Paulo que tenha sido uma organização humana que tenha gerado tudo isso aqui. Eu falo isso porque há algumas correntes do cristianismo que entendem que se não fosse a sua ação organizacional, Deus não teria feito nada. Não é verdade, Deus fez tudo. Um pensador chamado Guthrie, ele diz o seguinte, aqui eu estou encerrando para aplicar. Uma ideia análoga que aparece na passagem de Efésios, está contida na expressão família de Deus, usada como uma descrição da comunidade dos cristãos. Fala em Efésios 2:19.
o foco claramente cai sobre o fato de que os cristãos pertencem, como membros de um corpo espiritual, a uma família ou ao círculo familiar. E aqui eu encerro e vamos para a aplicação. Todos nós estávamos mortos. O Senhor nos deu vida. Quando Ele nos deu vida, Ele nos reconciliou e nos fez um só corpo. E por causa disso, Ele nos fez habitação do Seu Espírito, morada de Deus. A primeira coisa que o Senhor espera numa comunidade local é um senso de família. Famílias normais, há famílias que se destroem, né? Mas eu estou falando de uma família normal. Família normal, de vez em quando briga, de vez em quando alguém fica bicudo, mas é família. Depois vai tudo para o lugar, porque há um senso de unidade familiar que está acima de questões individuais. Se o Senhor nos deu vida, se o Senhor gerou unidade, se o Senhor habita em nós e nós não temos um senso de família na igreja, tem alguma coisa errada. E fica aí uma reflexão para nós. E depois de tudo isso, o que é que nós levamos para casa? O que é que nós temos para pensar ao longo dessa semana com base em Efésios 2? É preciso reconhecer a novidade de vida. Se você não reconhece a novidade de vida em você mesmo, é bem provável que você ainda esteja morto em seus pecados. É bem provável que você ainda precise da graça salvadora de Jesus Cristo. Isso é uma consulta que você vai fazer ao seu coração, com a ajuda do Espírito Santo. E não importa se você nunca entrou numa igreja ou se tem 40 anos de membro de igreja. Salvação não tem a ver com tempo de membresia. Salvação é uma relação entre você e Deus. Você reconhece novidade de vida em você? Ou não? Isso é uma pergunta que você deve fazer ao seu coração. O segundo ponto é que a salvação nos leva a um outro ponto, a um outro patamar, que é o patamar do corpo de Cristo. Você sai da horizontalidade, você vai até Cristo, porque Ele puxa você. Então a salvação faz você sair de onde está e leva você até Cristo, implanta você no corpo. Mas para estar lá você precisa ter vida santa e você precisa viver em unidade com o Senhor e com a igreja. Então essa é a segunda questão que você precisa consultar no seu coração. Você, ao se perceber sendo salvo, você se percebe parte do corpo ou não? Terceiro elemento para nós pensarmos é que ser morada de Deus significa ser o lugar em que o próprio Deus se manifesta e se move. O Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, é aquele que habita hoje no meio da igreja e no coração dos salvos. Ele tem se movido em você? Você é um tabernáculo em que o Espírito Santo tem habitado? Perguntas que só você responde. Ninguém pode responder por você, só você. Para vermos a nossa real condição e ver se somos parte da família da fé, é preciso que nós nos perguntemos, e aqui eu tenho mais 3 perguntinhas finais. Eu reconheço Jesus
como único e suficiente Salvador? Meus irmãos, quem me acompanha aqui dominicalmente sabe que eu faço esse tipo de pergunta todo santo domingo. De um jeito ou de outro eu faço essas perguntas. Porque o que Deus vai cobrar de mim lá no último dia é se eu continuei pregando o Evangelho. E pregar o Evangelho é pregar boas novas. Isso representa pregar a salvação. Segundo, você pertence ao corpo de Cristo em sua expressão invisível e em sua manifestação visível? Você pertence? E por fim, você tem conscientemente razão e dignidade para dizer que você é morada do Espírito Santo? O Espírito Santo pode morar dentro de você? Ou quando ele chega para entrar em casa tem alguma coisa estranha? Isso é entre você e Deus. Vamos inclinar nossa fronte?